E assim, Maxwell, eu lembro até hoje que quando o Michael, a gente falou, não, vamos virar a chave, vamos implementar um sistema, até que, porque até então era uma coisa nova ainda no mercado, né? Isso é o quê? 3 anos já? 2 anos? Dois anos. 2 anos E que a aí é gente uma tá coisa que eu nessa. falo, que a gente. Cara, o Maxwell me ajudou muito nesse início. Porque eu falava, e aí às vezes eu contava exemplo de empresa grande, e ele falava, não, isso não é pra gente. Não, porque isso aí não. E aí eu comecei a rever meus exemplos. Eu falei, pô, preciso pegar exemplo de empresa pequena para Que deu identificar certo. melhor. Sim. Sim. Então, assim, eu agradeço muito o Maxwell por essa parceria que a gente tem de muito tempo. Eu falei, eu conheço o Maxwell do tempo que ele era os barulhentinhos dos grupos de WhatsApp lá. Ah, eu já conheci ele mais grandinho Não, já, né? Então eu já tava mais... mas eu conheci o Maxwell nessa época. Começou a aparecer os grupos de WhatsApp, eu já tava nesse. Comecei a me enfiar em todos. Aí tinha o Maxwell mais uns dois, três que estavam num monte de grupo, que eram os barulhentinhos, que tem. Os que caçava Cara, briga. É, Ah, Então, mas continuo caçando hoje. e depois o Pinter sou eu, né? E o que eu tava dizendo é o seguinte, a gente não cobrava a criação de arte. O Verdade. Michael lembra. Eu lembro até hoje do dia. Aquilo foi legal, cara. O Aquele dia Michael foi chegou bacana. lá, eu mostrei pra ele um cartãozinho de visita que eu vendi por R$ 120 por aí. O milheiro. O milheiro do cartão. E, cara, a gente criou uma logomarca pro cliente. E o que aconteceu? O cliente pagou metade e não voltou. Aí o Michael foi falar, cara, mas quanto você cobrou por essa arte aqui? Eu falei, não, isso aqui a gente vende o cartão e entrega. E faz arte. E acontecia sempre, cara. O pessoal aí que tá no chat pode falar que acontece. O cara ia na gente, porque a gente era bom na criação, fazia um cartãozinho, e quando ele ia fazer uma coisa grande, ele ia na outra empresa e pegava a nossa ideia e levava, o cara só refazia no Corel. E aí, quando o Michael veio pra gente com o custo da mão de obra de criação por mês, cara, foi um ficou louco. susto muito grande, mas muito E a grande gente mesmo. imagina, David, que a gente vai perder todos os quer clientes ver quando a outro gente vai susto? cobrar E isso. assim, Michael, a Open ainda era exceção, porque a Open ainda lucrava apesar Apesar disso, né? É Não, porque mas não- outro eu digo, departamento Isso. estava pagando esse. errado. Outro setor estava pagando o setor de criação. Não tem nada de Isso. errado eu não cobrar a criação para ganhar outro lado. É. Só que eu preciso entender para não Isso. entrar em roubada. Pra A entrar gente em- não deixa claro para um cliente que, eu tô te cobrando R$ 500 de criação. Você só senta nessa cadeira se você me pagar a criação. Não né? é Porque assim. deve Na porque cabeça A de gente alguém pensa é isso, assim. É porque tem gente que pensa no cronômetro, E né? aí Ó, a você outra sentou, eu vou coisa- apertar esse botão aqui. Cara, Não é Não assim. é né? assim. e é Não outra assim coisa que os funciona. caras pensam e dizem assim: se eu for cobrar a criação, essa é a história. Se eu for cobrar a criação, se eu cobrar deslocamento, se eu cobrar instalação, se eu Eu cobrar perco o cliente. Não, eu não vou vender. É. E a questão é que ele já faz tudo isso hoje, ele só não sabe quanto custa. Isso. Então, assim, não é que tem que cobrar por isso tudo. Ele tá Precisa absolvendo entender isso, quanto né? custa. A gente vai entender quanto custa cada etapa e chegar no preço que ele já vende. Aí ele vai entender onde ele ganha e onde ele perde. Exatamente. E começa a Não é que ele tem entender que cobrar o isso que tudo. que vale e o que que... Cara, é a virada de chave. É isso também. É você entender o que vale e o que não vale a pena dentro da sua empresa. Justamente. E a gente tá vendo, tá rolando essa conversa agora no mercado. Porque, assim, tem muita gente fissurado achando que, sei lá, cartão de visita dá dinheiro. Eu entendo, tá? Com todo respeito a quem fabrica cartão de visita, a gente ainda faz. Mas, com todo respeito a quem faz. Mas será que cartão de visita tá dando dinheiro pra você? Ah, Marcos Se o Suel, cara for porque... sozinho, dá. Não, mas... Sozinho, só ele, mais ninguém. Não, mano. Cara, mas cartão de visita... Ou vender absurdamente. Cara, mas daí eu digo assim, ó, quando tu entende número, quando tu começa a entender o negócio, começa a mudar um pouco. Eu falo pra ti, ó, minha empresa, quando a gente, eu sou formado em publicidade, tenho formação em design também, então assim, eu sempre fui muito chato com criação. Eu sempre falava assim, o cara com a criação bacana, tu entregou o material, às vezes não ficou acabamento, não ficou 100%, se a criação é bom, supera, Sim. né? Então assim, sempre fui muito chato com isso. E aí tinha uns caras que eu trazia, que às vezes passavam por agentes de publicidade, tudo. E aí o cara ia criar um cartão e ficava um tempão fazendo aquilo. Quando a gente entendeu o custo, eu peguei e falei pro rapaz que trabalhava na criação, que ele falou, ó, cartão de visita, a gente não pode passar de meia hora criando. Pelo preço que a gente vende, não pode passar de meia hora. Ah, mas aí vai ficar feio, eu que fiz. Eu falei, não é tu que fez. Se ficar feio, quem fez foi a minha empresa. Aí eu entendi assim, ó, se eu conseguir cobrar dele 4 horas para te desenvolver uma arte e ele topar e pagar, maravilha. Você fica às 4 horas. Se ele não compra, se ele não paga essas 4 horas, ele não tá valorizando o teu trabalho. Nossa. Isso aí. Não é? Sim. Por que que eu vou estar gastando dinheiro da minha empresa A sua criatividade. A sua criatividade tu estudou. É porque a gente tá se vendendo barato.
Não sabe quanto custa. Não sabe quanto custa tu vender qualquer preço. E, Michael, às vezes o que acontecia na Open é que, assim, como a gente já tinha uma experiência negativa nessa questão de criação, às vezes o cara que vinha com a arte pronta era penalizado pelo que não tinha. Exatamente. Porque a gente não sabia quanto custava. Então a gente jogava um valor lá em cima e tanto faz se era pronto ou não, a gente cobrava como se tivesse que criar. E a grande realidade, o que que acontece? A galera tá muito preocupada com o serviço pequeno e sem saber que a maioria do serviço grande, os outros estão fazendo, estão comendo calado. Porque você tá tão preocupado com o cartãozinho de visita que se você deixar de fazer, você vai perder o cliente. Você não tem ideia de que você tá perdendo os clientes por causa que você tá preocupado comendo migalha. Tem gente que tá mais preocupado em continuar fazendo cartão de visita, cartão de visita, cartão de visita, que ele começa a ser conhecido pelo fazedor de cartão de visita e que não faz aquilo que é Cara, grande. eu vou Então, assim, cara, eu tenho muito respeito pelo cara que faz cartão, porque eu disse agora há pouco, a gente faz cartão de visita. Mas o problema é que a maioria da galera que tá acompanhando a gente, ele tá preocupado com o pequeno e sem entender que o grande tá passando. Tá, na verdade, nós E- estamos dando um exemplo do cartão de visita porque é uma coisa pequena, É. mas é uma série de Sim, outras mas coisas a pequenas, gente não pega só o exemplo. cartão de visita. É um exemplo, Eu né? já Só pra peguei deixar empresa claro. que falou isso pra mim. O cara tinha lá na fachada dele lá, cartão de visita, preço bem baixo, não sei o quê. E aí ele tinha dificuldade, ele vendia preço baixo. E aí a gente, o dia inteiro lá, a gente conversando, entendendo a empresa dele. E aí ele falando que ele vendia o preço, o cartão de visita quase que a preço de custo pra Pescar chamar o o cliente. Eu falei, eu tô aqui o dia inteiro, eu não vi ninguém oferecendo nada diferente de cartão de visita pro cliente que chega aqui. Que loucura. E eu É vou, fácil, é eu vou ser prático. sincero, eu tenho um certo preconceito quando eu chego na empresa e o cara bota lá, promoção. É. Cara, a gente não pode dar uma promoção num produto que é personalizado, Não tem como. entendeu? Eu também não. É igual o Mike falou no começo, às vezes você não tem argumento pra vender. Tem cliente que chega em mim... Mas tem cliente que gosta da promoção também, né? Não, essa Ele semana compra só porque tá na promoção. teve um cliente que, vamos supor, eu cobrei R$1.000, o cara falou, não, mas faz pra mim por 700. Eu falei, não, cara, eu não consigo tirar... 30%? É. 30%. Ah, mas que- lucro, Eu né? falei assim, cara, Praticamente o lucro aí da entra da empresa. argumentação. Falei, cara, eu não consigo fazer esse valor. Se você vai numa loja e eles te dão 20% de desconto, é porque eles estão querendo queimar o estoque. Eu tô oferecendo pra você um produto personalizado, da maneira que você quer, e vai ficar Você não do quer jeito que trabalhar- você não vai quer trabalhar querer. pra mim, não, de Ué, vendedor, manda não. o currículo depois. Dá com argumento. Vai. Pera aí, vamos E aí, voltar ao assunto. O que o cara fez? Ele simplesmente falou, não, realmente, você tá certo, eu vou fechar. Pelo E- valor que eu pedi. E todo respeito aqui, E não é assim, desculpa te cortar, igual o De Faustão, mas novo? Você tá Mas total. assim, não é desrespeito com o meu cliente. É eu me valorizar e ele entender o porquê que eu tô cobrando aquilo dele. Se eu falo, não, é simplesmente porque é R$1.000. Ele possivelmente poderia virar as costas e ir embora.